Olá, seja muito bem-vindo ao programa Academia. Hoje nós vamos discutir as nuances da terceirização e da transformação de processos produtivos que criam novos tipos de relação trabalhista. O nosso ponto de partida é a tese desenvolvida pelo doutor em Direito André Gonçalves Zipperer. A multiterceirização e a subordinação jurídica, a intermediação de mão de obra a partir de plataformas digitais e a necessidade de tutela modular do direito do trabalho. Tese apresentada como requisito parcial à obtenção do título de doutor à Pontifícia Universidade Católica do Paraná, sob a orientação do professor doutor Marco Antônio César Villatore. As plataformas digitais, aplicativos que hoje fazem a intermediação entre quem precisa e quem presta serviços, se multiplicam no Brasil. Um bom exemplo é o serviço de transporte particular. É um tipo de terceirização. Do ponto de vista trabalhista, essa modalidade tem a tutela do direito do trabalho. Fato é que, nesse caso, existe um cliente, o criador de um sistema e um prestador de serviços. É uma relação trabalhista transformada ao longo do tempo no processo produtivo. O que há de fato é que, definitivamente, ela não pode ser considerada convencional. E o programa Academia traz ao estúdio da TV Justiça os convidados debatedores. Doutor em Direito do Trabalho, Fernando Hugo Miranda, e César Matos, doutor em Economia. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui na Academia. Eu me dirijo diretamente ao doutor André Gonçalves Zipperer, para ele fazer a exposição inicial sobre essa tese tão interessante. O trabalho trata, portanto, dessa intermediação de mão de obra que é feita através de plataformas digitais. O tema, ele surgiu a partir de uma participação minha em um congresso que teve na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, lá em Genebra, sobre trabalho decente. E eu percebi que dois temas, dois assuntos eram foco principal dessas discussões acontecidas lá na OIT. Uma delas era justamente direito, tecnologia, intermediação de mão de obra, esse novo tipo de intermediação de mão de obra através de uma plataforma digital. E o outro, que é um tema do momento, que é o trabalho do imigrante. A partir disso, a gente trouxe isso para o estudo no Brasil e a gente teve uma grande dificuldade, num primeiro momento, com bibliografia, na verdade. Sobre esse tema, nós temos apenas um livro publicado no Brasil, que é uma coletânea feita através com um grupo de estudo lá da UFMG, e esse é o único livro publicado no Brasil sobre o tema. Então, essa foi uma primeira dificuldade. Então, baseado basicamente em bibliografia estrangeira, ainda uma bibliografia pequena, eu escrevi essa tese de doutorado. Num primeiro momento, num primeiro capítulo, eu trato de tecnologia e trabalho, uma nova realidade laboral, e aí eu descrevo e trago aqui a diferenciação tipológica e confusão terminológica entre economia colaborativa, crowdsourcing e crowdwork. A minha primeira preocupação é tentar traduzir alguma dessas terminologias para o português, né? A gente sabe hoje, com o advento de diversas situações novas, situações de tecnologia, que o novo juridiquês não é mais o latim. O novo juridiquês é o inglês hoje. Então a gente fala de crowdsourcing, crowdworking, law and economics, análise econômica do direito, né, da Escola de Chicago, enfim. Então, hoje, o novo juridiquês é o inglês. Então, a minha preocupação, no primeiro momento, foi traduzir e o crowdsourcing, por isso que o tema traz multiterceirização, foi a expressão que eu encontrei equivalência. Da economia baseada na intermediação de bens e serviços por uma plataforma online, que é uma tradução do que os americanos chamam de gig economy. Gig, na verdade, são trabalhos precários, são bicos, né? E hoje existe uma economia baseada nisso, dentro do qual existe essa intermediação de bens e serviços de plataforma que nos interessa de serviços. Dessas, existe a doutrina internacional, ela divide em
crowdsourcing ou multiterceirização num tema que aqui consta na minha tese, online e a offline. Aí eu explico o exemplo mais bem acabado da multiterceirização online. É uma plataforma da Amazon chamada Amazon Mechanical Turk, que a gente pode trabalhar depois. E da offline, a mais importante, talvez não a mais bem acabada, mas a mais importante é justamente o Uber, a plataforma de multiterceirização de transporte, que, através da sua importância, na verdade, até cunhou um termo chamado uberização do trabalho, uberização da economia. Trato do impacto da digitalização nas relações de emprego e de um novo método de organização da produção chamado neo-taylorismo digital. Daí, né? É uma nova abordagem. Num segundo momento, no segundo capítulo, eu trato da subordinação e as relações de trabalho, né? Falando da autonomia da vontade e os diversos tipos de subordinação, objetiva, estrutural, jurídica. E o que nos vai interessar depois para efeito de estudo, que é o trabalho para subordinado na forma como ele é previsto no direito italiano, como colaboração coordenada e contínua. O terceiro capítulo, a tese em si, ela trata desse novo trabalho digital que eu entendo como um trabalho não subordinado, e aqui eu já adianto a minha conclusão. E para isso, eu defendo a possibilidade de ampliação das proteções trabalhistas a partir do reconhecimento de um terceiro gênero intermediário entre a subordinação jurídica clássica e a autonomia. Nesse capítulo, eu trato de situações novas, como, por exemplo, os pressupostos para a construção de um conceito de trabalhador da multidão, né? A gente tem o crowd worker, que é esse trabalhador que trabalha através de uma intermediação via plataforma. Define-se um conceito para multiterceirização e depois eu justifico por que as incompatibilidades legais do modelo do crowdwork com os direitos dos trabalhadores subordinados. Doutor Fernando. Uma questão importante, e é bem colocado, bem retratado na tese do colega, é a ideia de que você tem uma relação, como ele estava mencionando agora, que não é exatamente definida pelo escopo da nossa legislação atual, que afinal de contas é de 1940, e, ao mesmo tempo, como não temos uma legislação própria para abarcar esse fenômeno econômico, a gente fica na dúvida se deve colocar no modelo da legislação anterior ou criar uma nova legislação. E a proposta do colega é que seja criada uma nova legislação. A dúvida que fica, por enquanto, enquanto não vem essa nova legislação, que foi feito na Espanha, na Itália, mas enquanto não vem essa nova legislação, como o judiciário deve lidar com esse tipo de situação? O doutor acha que deve ser reconhecido o vínculo empregatício e aplicar tudo, ou, pelo contrário, não é possível reconhecer o vínculo empregatício, ou o Poder Judiciário poderia fazer essa modulação que se espera normalmente de uma lei enquanto ela não vier? Qual a posição do colega sobre isso? A gente vê uma tendência em primeiro grau de reconhecer o vínculo. Mas nós temos uma decisão de segundo grau, do Tribunal de Minas Gerais, que reformou essa primeira decisão e retirou o vínculo. Até justificando que a subordinação estrutural, que era o fenômeno pelo qual foi justificado, segundo ela, qualquer tipo de intermediação de trabalho, mesmo terceirizado, daria vínculo. E nós temos um problema aqui, que é justamente em relação à questão econômica. O Tribunal Superior do Trabalho já tem uma jurisprudência firmemente consolidada no sentido, ao julgar o vínculo de emprego dessas senhoras que trabalham em salões de beleza. O que acontece nesse caso? O salão de beleza intermedia o trabalho, funciona como se fosse uma plataforma digital e a manicure fica lá com 80% do lucro e distribui 20%. O fundamento pelo qual o TST não deu vínculo de trabalho foi justamente que, em dando vínculo de trabalho, ou seja, fazendo com que a empresa recolhesse quase 70% sobre esse valor, impediria o próprio modelo de negócio. E é justamente o caso aqui. Ou seja, a análise, ela até foge um pouco da questão da subordinação. As pessoas que defendem que há subordinação, elas dizem o seguinte: é um novo fenômeno, esse fenômeno da multiterceirização
e da economia do compartilhamento. Ele foi cooptado pelo capitalismo, que está se utilizando dele para fugir da legislação. Então, eu chamo de trabalho coordenado digital, ou parasubordinado, ou seja, o que é o trabalho coordenado? Ele é estabelecido as bases, as premissas pelo qual a pessoa vai trabalhar, mas não há aquele controle sobre o trabalho. Esse controle é feito a posteriori através daquele sistema de 5 estrelas. Doutor César, por favor. A economia mais ortodoxa, ela sempre teve uma certa implicância com a legislação trabalhista, né, e suas consequências sobre a eficiência do funcionamento do mercado. Quando a gente vai para isso nos mercados de trabalho de forma geral, mesmo os mais tradicionais. Quando a gente vai para a economia colaborativa, com essas novas tecnologias, com a economia de plataforma, o Uber, na verdade, é o caso mais, quer dizer, você tem uma plataforma que junta motoristas com pessoas que querem dirigir. Isso, na verdade, é um processo de destruição criativa significativo, muito bem descrito e caracterizado na sua tese. E a pergunta que eu faço é o seguinte, quer dizer, essa crítica, quer dizer, usual da teoria econômica à aplicação da legislação trabalhista, quer dizer, da intervenção direta no mercado, ela não ficaria muito mais pronunciada nesta nova economia, quer dizer, no final das contas, o papel da Justiça do Trabalho não deveria ser bem menor, quer dizer, até inclusive na aplicação da reforma trabalhista, essa coisa do negociado sobre o legislado, enfim, isso não fica muito mais importante do que era antes, quer dizer, essa crítica não adquire um novo vigor dentro dessa nova economia colaborativa? Olha, é uma pergunta difícil, mas algo que me ocorre aqui, eu creio que não, na verdade. O direito tem um papel de apaziguador social, o direito de trabalho ele foi criado justamente para tentar equilibrar as forças entre o capital e o trabalho. As críticas, normalmente, não é o caso aqui da gente entrar no mérito, mas normalmente elas são um tanto infundadas. Mas o que a gente verifica aqui é que o direito, e principalmente o direito do trabalho, no seu objetivo de apaziguar a sociedade, né, de equilibrar essa relação de forças, ele tem um papel importante nesse caso. O Thomas Friedman ele diz o seguinte, que enquanto a nossa compreensão ela cresce em progressão aritmética, a tecnologia ela cresce em progressão geométrica. Ou seja, nós estamos sempre correndo atrás, sempre tentando entender. E na maioria das vezes a gente legisla sobre aquilo que a gente não conhece, né? O que eu entendo, para responder objetivamente a sua pergunta, é que o ser humano ele deve estar sempre ele deve ser sempre ocupar a centralidade de uma legislação. O ser humano e a sua dignidade, eles sempre devem ocupar a centralidade de uma legislação. Nesse caso aqui, eu defendo bastante que, reconhecido esse tipo de intermediação de trabalho como uma terceira via, um terceiro gênero, o que deve se preponderar é justamente a qualidade da organização coletiva, no sentido de pleitear os direitos para essa categoria. Professor André, professor Fernando, professor César, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a academia estará de volta. Fique conosco. O Academia está de volta hoje com o tema multiterceirização e a subordinação jurídica, a intermediação de mão de obra a partir de plataformas digitais e a necessidade de tutela modular do direito do trabalho. Hoje, com a presença do expositor André Zipperer e os convidados Fernando Hugo Miranda e César Matos. Bom, professor, eu começo perguntando para a gente fazer aquela diferenciação entre plataformas que mandam um profissional até você e outras que cadastram profissionais autônomos para mandar até você. Existe uma diferença, a gente não está falando dessa primeira em que uma empresa, né, ela tem ali os empregados e ela manda até o cliente para fazer um serviço, por exemplo. A gente está falando de empresas que
de repente, cadastram outros profissionais, autônomos até, como é o caso que conversávamos aqui nos bastidores sobre veterinários, e aí mandam até o cliente. Faça essa diferenciação, por favor, para que a gente entenda. Exato. Aqui é um tema bastante importante e ele tem a ver com a conceituação que a gente traz na tese de doutorado. Porque o que acontece? Nós conversávamos aqui antes, eu sempre falo, eu tenho uma responsabilidade bastante grande, porque eu estou defendendo aqui que o trabalhador será retirado, né, da legislação trabalhista como ela existe hoje. Ou seja, a gente precisa um conceito firme nesse sentido. A gente não pode confundir aquelas plataformas que procuram tão somente captar serviço para ela própria da plataforma digital que se limita a conectar demanda e oferta. O que eu trato aqui é a intermediação da demanda da oferta do requerente como beneficiário final do trabalho do trabalhador e do trabalhador. Essas plataformas cobram um determinado FII para fazer essa conexão direta. Existem outras plataformas que fazem o quê? Cadastram, como você falou, alguns empregados. O requerente, ele entra na plataforma, requer o serviço e a plataforma manda um empregado seu. Ele registrado ou não, enfim, não vamos entrar no mérito, mas ele manda uma pessoa que está vinculada a ela para prestar serviço. Isso eu não considero o que a gente chama de crowd work, esse fenômeno novo, esse fenômeno diferente. A intermediação de trabalho. Comentava aqui também que existem plataformas de intermediação de trabalho doméstico, muito populares na Índia e na África do Sul. E a gente pode também fazer essa diferenciação a partir dessa plataforma. Na Índia, por exemplo, essas plataformas fazem o quê? Dão uma descrição do que a mulher cozinha, do que essa senhora que presta serviço de trabalho doméstico. E lá existe uma curiosidade, eles colocam até a religião. A religião, por uma questão própria deles. Evidentemente que isso aqui jamais seria possível. Mas, requerendo, o requerente escolhendo a senhora trabalhadora, ou o senhor, ou a pessoa que for prestar o serviço, essa senhora vai lá, faz uma entrevista e é regularmente contratado, de acordo com a legislação, pelo requerente. Então, o que acontece? Essa plataforma ela funciona como um terceiro gênero até do que a gente conversou, que é como se fosse uma agência de emprego. Então, nós temos essa que intermedia o trabalho dos seus próprios empregados e ela própria é beneficiária final do trabalho. Essa que é objeto do meu trabalho, que intermedia a oferta e a demanda e conecta, cobrando um determinado FII. E tem um terceiro módulo, que é esse, dessas plataformas de trabalho doméstico lá na Índia, que se equiparam, trazem para o mundo virtual a forma de intermediação do trabalho de uma agência de emprego. Uma agência de emprego. Doutor César, por favor. André, a gente, toda vez, quando acontecem essas tecnologias disruptivas, você tem um problema da reação da concorrência dos negócios já instalados. E isso, às vezes, se reverte em tentativas de legislar sobre isso, né? A gente viu há pouco tempo a coisa do Congresso, na coisa do Uber, quer dizer, não é só do Uber, mas de transportes em geral. Eu perguntaria assim, uma pergunta muito simples: o que não fazer, o que não legislar, especialmente o que não trazer da legislação trabalhista atual, de hoje, quer dizer, que é aplicada, quer dizer, ao mundo de ontem, de anteontem, a essa nova economia cooperativa, de cooperação com plataformas. O que não fazer? A pergunta é interessante. O professor Effin, que constou na minha banca, que estava na minha banca, ele também ligado à economia, ao direito e tecnologia, e ele foi um contraponto da banca aos demais entrevistadores, os outros 4 ligados ao direito do trabalho, porque ele falou o seguinte: será que a gente precisa de direito para a economia colaborativa? Será que o direito é necessário para isso? Né? Eu ainda tendo a entender que o direito ele ainda tem a sua função de apaziguador da sociedade, né?
E as coisas necessitam funcionar dentro de premissas previamente estabelecidas, né? Enquanto não houver ainda no blockchain, né, que as coisas funcionam meio por contratos inteligentes, autoexecutáveis, quer dizer que jamais haverá necessidade de você levar isso judicializar, mas uma questão interessante, por exemplo, é a própria questão da representação coletiva, né, que ela fica completamente prejudicada, tá? Tem outras situações, como por exemplo a questão de meio ambiente de trabalho, ou seja, o trabalho sendo prestado de forma remota, não há como a empresa ter os cuidados, ou deve-se raciocinar no sentido de como a empresa deve cuidar do próprio meio ambiente de trabalho para que o trabalhador não adoeça. A questão, por exemplo, do tempo de trabalho, da jornada de trabalho, ela também fica prejudicada. Porque o trabalhador trabalha quando ele quiser, para quem ele quiser, no momento que ele quiser, da forma como ele quiser, né? E é remunerado aí pelo resultado e não mais pelo trabalho em si. Então, são situações essas situações elas devem sofrer uma adaptação. Por isso que eu digo, não há como você raciocinar numa lei, numa legislação que foi forjada no início da década de 40, uma situação absolutamente nova como essa, né? E aí a gente tem a diferença e um problema grave entre o que se chama de os nativos digitais e os imigrantes digitais. Todos nós aqui somos imigrantes digitais. A gente vem de uma era analógica e quer fazer igual o Flintstones, né? O Flintstone, o que ele faz? Ele vê o futuro de acordo com o que ele tem hoje. O carro é aquele, né? Nós somos imigrantes digitais e as pessoas que foram forjadas na era digital, essa próxima geração, meu filho Henrique, de 6 anos, fatalmente ele já vai saber enxergar isso de uma forma mais qualificada e de acordo com o que a gente tem hoje. Com certeza. Fernando, eu quero seguir nessa ideia que a gente está desde o começo do efeito disruptivo dessas novas tecnologias, a ideia da destruição criativa. Quer dizer, o que a gente tem de monumento jurídico que vai sendo destruído por causa dessas novas tecnologias. A gente começou falando sobre a questão do vínculo empregatício, agora eu queria trabalhar com uma outra faceta muito importante e que o doutor André trabalhou com muita coragem na tese dele, que é a questão da representatividade sindical. Então, como que isso influencia a questão da representatividade da construção sindical? Lembrando 2 aspectos. A nossa legislação ela tem uma construção que é unicidade sindical, é um sindicato por base territorial, por categoria. E parece que esse modelo ele afeta tanto essa organização como a própria representatividade. E aí eu lembro a história da greve dos caminhoneiros, que a gente teve uma greve muito rápida, muito expressiva, com fortes impactos. O governo federal, no seu primeiro escalão, fez um acordo com algumas lideranças na sexta-feira da primeira semana e logo depois descobrimos que a base do movimento não reconhecia aquelas lideranças como tais, porque eles se auto-organizavam por esses meios de comunicação. Então, enfim, como que o colega enxerga a legislação, de novo, a mesma pergunta, só com base na organização sindical. É o cachorro correndo atrás do rabo? Como é que a gente faz isso? Exato. A observação é inteligente. Porque aqui a gente tem um problema muito grave e o escopo do trabalho mostra bem isso. Ele parte do que já existe para tentar achar uma solução, ou seja, a gente já está caminhando atrás. O que acontece? O grande problema da economia de plataforma é que cada trabalhador acaba se tornando uma empresa em si próprio. E a própria solidariedade entre eles acaba ficando prejudicada. Por quê? Porque o trabalhador deixa de reconhecer o seu colega como aquele que tem os mesmos interesses, mas vê no colega um competidor. Os trabalhadores começam a se enxergar entre eles como competidores, como empresa em si própria. Eles deixam de se ver como trabalhadores com interesses comuns, mas sim com interesses difusos. Eles começam a olhar torto para o colega do lado, porque ele é um competidor e não mais um colega, né? E isso acaba, em razão dessa questão da prestação remota e difusa e porosa, né, do trabalho, o que a gente vê, o que está acontecendo é o seguinte: como é que esses trabalhadores estão se organizando? Através de bate-papos de internet,
de fóruns de internet. Então, por exemplo, já existem sites, fóruns, que foram criados por essas pessoas que prestam serviço da multiterceirização online, por exemplo. Ou fóruns que foram criados por trabalhadores do trabalho doméstico. Lá mesmo em Genebra, a gente ouviu lá de uma senhora que o que acontece? Eles vão prestar serviço para uma determinada pessoa. Eu gosto sempre de citar exemplos, situações novas. Chega lá, era uma pessoa que tinha usado droga e que ela teve muitos problemas. Ela vem nesse bate-papo, coloca a sua experiência para que as demais não sejam mais chamadas. Porque a plataforma não dá esse feedback do requerente. O mais importante agora é que a gente passe a propor, assim como os sindicatos, contramodelos. Nós temos que entender o algoritmo. É o algoritmo que vai fazer o controle dessas pessoas. Nós temos que entender o algoritmo, por exemplo, para não nos manifestarmos contra a existência dele, mas para entendermos e podemos sugerir um contramodelo para que essas pessoas possam ter um futuro mais protegido e daí tem o problema, inclusive, da própria financiamento previdenciário. Né? Hoje se discute, por exemplo, financiamento previdenciário através do trabalho de robôs. Né? Isso é um assunto para um outro dia, aí, mas é muito instigante. Professor André, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Professor Fernando, obrigado pela sua presença. Professor César, também muito obrigado por vir aqui. E obrigado a você que ficou conosco aí por essa meia hora. O Academia chega ao fim e aí você pode assistir também a íntegra deste programa e dos anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Saúde e paz para você. Até a próxima.